A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline e estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Estamos começando mais uma semana, hoje é segunda-feira, vamos começar bem, vamos começar falando da palavra do Senhor, trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Eu quero saudar a todos aqueles que nos assistem em qualquer lugar do Brasil. Sejam bem-vindos à nossa programação. Você que está no sul, no norte, no nordeste, aqui no sudeste, pertinho do Rio de Janeiro, enfim. Eu creio e sempre falo isso, que Deus tem um propósito na vida de milhares de pessoas que serão alcançadas através desta programação no canal Play TV. A todos que nos assistem também da Europa, temos muitos irmãos nos acompanhando neste momento através da TBN. Então, os irmãos que estão em Portugal, recebam o nosso amor aqui do Brasil, irmãos da nossa igreja de Portugal, irmãos que estão em qualquer outro país da Europa, aqueles que estão também no Oriente Médio, que acompanham a nossa programação. É muito interessante porque em todos os nossos cultos nós tiramos um relatório dos computadores que estão ligados e podemos constatar que há muitos irmãos em muitos países longínquos que se conectam com a Igreja Cristo Vive através do www.igrejacristovive.com.br, assistem aos nossos cultos ao vivo e eu creio também que através desses canais nós estamos chegando com a graça de Deus em tantos países que antes não teríamos como chegar. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar esta semana falando de algo muito importante, algo que é prioridade nas nossas vidas, que deve ser prioridade, que é a oração. Todo aquele que se diz cristão deve ter vida de oração, porque é o momento onde nós falamos com o Pai, colocamos as nossas ansiedades, aquilo que está no nosso coração, nos colocamos diante de Deus também, com os nossos sonhos, os nossos projetos. Todos nós precisamos ter vida de oração. Você não deve sair da sua casa. Olha, nós estamos aqui no Brasil agora bem cedinho, muitos ainda estão preparando o seu café da manhã, estão se arrumando para irem trabalhar. Você não deve sair da sua casa sem orar, sem entregar a Deus o seu dia, sem orar pela sua semana. Nosso ministério preza pela questão da oração. E hoje, logo mais às 7h30 da noite, nós teremos o nosso culto de oração, intercessão e milagres. E você que está aqui no Rio de Janeiro é nosso convidado. Venha estar conosco. Meu esposo, o Bispo Sérgio, é o coordenador deste ministério, juntamente com um grupo de pastores e pastoras e bispos também, que tem esse chamado para serem intercessores. Então, venha estar conosco, venha orar em congregação. É muito importante também que todos nós tenhamos este momento de oração em congregação. O que nós percebemos é que muitas vezes as pessoas estão passando por problemas tão difíceis, circunstâncias tão adversas, que nem têm forças para orarem, precisam de um ombro, precisam de alguém que ore com elas, que seja um intercessor pelas suas causas. E é isso que tem acontecido todas as segundas-feiras. Deus tem trazido o seu povo, aqueles que estão aflitos, que estão necessitados, e na Igreja Cristo Vive tem encontrado
justamente essas pessoas preparadas por Deus para, junto com elas, clamarem ao Senhor. Então, hoje, às 7h30 vem estar conosco. E se você está em outra cidade, você pode acessar o nosso site e orar conosco também ao vivo. Sempre temos muitas pessoas de outros lugares que oram conosco, que tem o seu momento também, que juntam a sua família, os seus amigos para intercederem. Logo mais às 7h30, culto de oração, intercessão e milagres. O salmista disse no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro. Quem tem vida de oração tem segurança. Quem tem vida de oração tem certeza que, a despeito de qualquer situação que possa estar vivendo, está guardado e protegido pelo Senhor. Logo mais às 7h30. Você vai ficar agora, vamos começar esta semana assistindo a mensagem que tem como tema Tua língua pode te libertar. Olha que tema maravilhoso. É importante que você já comece a sua semana fazendo uma análise sobre aquilo que você tem falado, como tem sido as suas palavras, você tem usado a sua boca, a sua confissão de forma certa ou não. Nosso apóstolo vai falar sobre isso e no final do programa eu estarei de volta com um presente para você. A tua língua pode te libertar. Diz assim a palavra: as palavras dos perversos, são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos ouvir o Espírito de Deus falar aquilo que a igreja precisa de ouvir. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, quero mais uma vez engrandecer o teu nome, exaltar-te, bendizer-te, porque tu és Rei, tu és Senhor, tu és Pai, Redentor, Salvador, amigo, pastor. Tu és leão, tu és cordeiro, tu és pedra, tu és água, tu és pão, tu és porta, tu és sol, tu és a vida, Senhor. Conhecemos a Jesus, conhecemos a liberdade. E esta noite vamos ouvir o Espírito falar à igreja sobre o poder das palavras, em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, selo do meu apostolado, meus filhos em Cristo Jesus. Começamos uma nova série de mensagens, desta vez, por uma inspiração do Espírito, vamos falar sobre o poder das palavras. Olha, amado, aquilo que tu dizes tem um poder muito grande, muito grande. As nossas palavras são semente. O que nós dizemos tem um poder muito grande. Você sabe, amados, muitas pessoas viram os seus sonhos ruírem, seus negócios quebrarem, suas famílias se dividirem, por causa de terem semeado sementes más, semente de morte. Veja, a palavra do sábio Salomão disse que as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue. Quer dizer que há pessoas cuja tagarelice, cuja língua
embosca outros, derrama sangue, destrói. Ao passo que a boca de uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa de Deus, ela é capaz de livrar os homens, é capaz de transformar situações. Então veja, por favor, a necessidade de aprendermos sobre este assunto, porque existe aqui um contraste muito forte. Diz que as palavras do perverso derramam sangue, as palavras dos retos livram. Então, o que são palavras do perverso? Em princípio, um perverso é uma pessoa ímpia. Mas eu conheço pessoas que andam com Bíblia debaixo do braço, se dizem cristãs, se dizem evangélicas, mas suas palavras são tão perversas porque são carregadas de tragédia, são carregadas de doença, são carregadas de negativismo, são carregadas de sentimentos malignos. E essas palavras, amados, são sementes. Elas vão dar fruto para o mal a qualquer momento da vida. Ao passo que as palavras do reto, aquela palavra que sai como vida, como encorajamento, como saúde, como vitória, e são essas palavras que o sábio diz que podem livrar os homens de situações difíceis. Então a boca do reto é aquele que fala direito, é aquela pessoa que tem uma boa confissão, é aquela pessoa que tem uma palavra poderosa. Esta é a boca do reto. Então, amados, eu vou lhes sugerir algumas coisas esta noite, logo no início, como por exemplo, como é importante memorizarmos versículos bíblicos, como é importante decorar versículos bíblicos, passagens bíblicas. Você sabe, eu não mexo uma palha na minha vida sem usar o Salmo 91. Eu já o memorizei, mas vamos lembrar o que disse o Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz. Então, o que eu vou dizer agora é a garantia da minha segurança. Eu digo: o Senhor é o meu baluarte, o meu Deus em quem eu confio. E depois vai por adiante, chega ao versículo 9 e diz: pois disseste. Quantas vezes a pessoa diz: Deus me abandonou, o Espírito Santo não está mais em mim, o diabo vai me... Você sabe, estas coisas são morte. Mas quando você memoriza, diz: o Senhor é o meu refúgio, fiz dele, o Altíssimo, a minha morada. Versículo 10: nenhum mal, diga isso, nenhum mal me sucederá. Você está dizendo, né? Disse. É muito importante que você abra a boca para dizer. Eu digo: nenhum mal me sucederá. Eu não estou dizendo isto apenas de um conhecimento empírico, uma fantasia que eu digo: nenhum mal me sucederá. Eu estou dizendo isto porque a Bíblia ensina a dizer isto. Ele diz: praga nenhuma chegará à tua tenda. Você tem que usar esses versículos porque eles são carregados de vida, carregados de unção, carregados de verdade. Versículos 11 e 12 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Você sabe, quando você começa a memorizar versículos bíblicos, você, em vez de falar palavras de morte, você estará falando exclusivamente palavras de vida. Palavras de verdade. São as palavras que não retornam vazia. Se eu disser qualquer coisa da minha boca, volta vazia. Mas se eu usar a palavra e semear a palavra, diz que Deus vela para que ela se cumpra. Ele disse: a minha palavra não voltará para mim vazia.
Então eu sempre confesso este salmo. Eu creio nos anjos, creio no ministério angelical, e eu confesso isto. Porque ao confessar isto, lembre-se o que diz: a boca dos retos livra os homens. Olha, você vai usar a tua confissão para livrar os teus filhos de situações incômodas, o teu casamento de passar por crises, o teu dinheiro de ser perdido, sabe? É isso. Diz que a boca dos retos, a boca daquele que fala em linha com a palavra, diz que livra. Então você precisa de aprender a usar a tua confissão. Palavras têm muito poder. Olha como é que o salmista e sábio Salomão diz em Provérbios 18, 21. Você sabe, este é um dos versículos mais intrigantes e instigantes da Bíblia. Porque nós que viemos da lei sempre dissemos que a morte está no poder do diabo. E o sábio diz que não, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza. Então durante todo este mês nós vamos aprender a utilizar bem, porque se eu utilizo bem, eu como do fruto dessa boa utilização. Agora diz que é morte e vida. Quer dizer que quando você aprende a graça de Deus, sabe, as tuas palavras têm autoridade. Você está diante de uma doença, é a realidade. Ninguém está negando que existem doenças. Por isso é que Cristo foi à cruz e por suas chagas fomos sarados. Uma doença deve ser tratada como uma mentira. Por que, apóstolo? Porque a verdade diz que pelas chagas de Cristo já fomos sarados. Esta é a verdade. Eu não posso começar a alimentar o espírito da doença, porque isto é corrupção para o meu corpo. Então diz que tem poder de vida e de morte. Eu agora entendo quando uma pessoa diz assim, uma mulher, uma mãe diz para o marido, para o esposo: olha, se você trata bem demais os teus filhos aí, você ainda vai chorar muito por causa disso. Ui, você está plantando morte. Você está semeando palavras de morte. A minha casa é o inferno. Você está semeando inferno dentro da tua casa. E amado, essas são sementes. Há uma hora que isto começa a germinar. Quando o casal discute, e a primeira coisa que se põe é o divórcio. Um dia desses eu saio de casa e me divorcio. Oi, você está semeando o divórcio dentro de casa. Então nas relações de marido e esposa, relações de pais com filhos, cuidado com o que se diz, porque você pode estar com poder, porque é poder. A morte e a vida estão no poder. Bem, a nossa língua é poderosa, mano. Nossa língua é poderosa, ela pode gerar vida ou morte. Então diz em Provérbios 12, 14, cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. Quer dizer que aquilo que eu confesso é extremamente importante. As nossas palavras têm um grande poder, amado. As nossas palavras. Se você diz, eu não posso, você não vai poder nunca. Se você disser, eu posso em Cristo, você pode, porque é Ele que te fortalece. Então diz que cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Veja, fartar pelo fruto da boca. Então vamos lembrar o que disse Jesus. Jesus diz em Mateus 12, 37, porque pelas tuas palavras, isto me instiga muito. Você sabe, isto é uma coisa muito intrigante, porque na lei não são as palavras, são os jejuns, são as vigílias. Então, pelas tuas palavras, tu serás ou justificado, se forem palavras de vida, ou condenado, se forem palavras de morte. E ele diz no versículo 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, você sabe o que é uma palavra frívola? Uma palavra de morte, uma palavra de crítica, uma palavra de insulto, uma palavra
de ódio, ira, a palavra obscena. Isso são palavras de morte. Diz que daremos contas. Daremos contas. Então nós temos que ter, a partir de agora, amado, um domínio muito grande sobre a nossa boca, porque quando nós começamos a confessar a palavra de Deus, os anjos ministram se esta confissão está em linha com a Bíblia. Ele diz isso em Hebreus 1,14: não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, eu não posso começar a usar uma má confissão e uma boa confissão. Tem que ter cuidado. Jeremias 1,12 disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Não é sobre a palavra do apóstolo, é sobre a minha palavra para cumprir. Quer dizer que todas as vezes que eu uso a tua língua pode te libertar. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Graças a Deus, que palavra maravilhosa. Nós cremos e a Bíblia assim nos ensina que a nossa língua pode me libertar. Uma confissão correta, uma confissão de fé, uma confissão em linha com a palavra do Senhor tem grande poder. Olha, e se você ligar agora para o nosso ministério, 0 operadora 21 30 17 90 90, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livreto que tem como tema Em que nós cremos. Aqui há um resumo das doutrinas do nosso ministério, um pouco do testemunho de vida do nosso apóstolo, e o nosso apóstolo e a nossa bispa querem lhe presentear com este livro. Ligue agora, 0 operadora 21 30 17 90 90. Mais uma vez, quero deixar aqui o nosso site. Dentro do nosso site você vai encontrar muito material para o seu estudo, crescimento espiritual, os cultos arquivados, programas de TV. Temos também as apostilas do seminário Casa sobre a Rocha, está tudo dentro do nosso site, inclusive também uma lista de todas as igrejas Cristo Vive no Brasil e no mundo. Queremos sempre lhe motivar a que você procure uma igreja Cristo Vive. Vá congregar em um lugar onde a graça de Deus é pregada, onde você não vai ser subjugado, onde você não vai ser julgado, não é? Pelo contrário, vai ser recebido os braços abertos como uma ovelha amada do Senhor, que é como todas as ovelhas devem ser recebidas dentro das igrejas. Então, procure uma igreja Cristo Vive perto de você. E seja um membro. Você que está no Rio de Janeiro, venha à nossa igreja, venha nos visitar. Eu tenho a certeza de que você será impactado pela palavra que receberá. E desde já, quero deixar também aqui o anúncio do nosso 4º Congresso Feminino Chail. O nosso congresso que será realizado no dia 27 de setembro. As inscrições já estão abertas e você pode acessar o nosso site também. E lá dentro você vai encontrar um ícone para entrar no site Chail, que é o site das mulheres do nosso ministério, que tem à frente como líder a Bispa Rosana. Então, acesse o nosso site para maiores informações, faça já a sua inscrição, você pode fazer através do site, venha estar conosco no dia 27 de setembro, no 4º Congresso Feminino Chail. Amém? Olha, agora você vai ficar com um pouco dos louvores do nosso ministério e logo em seguida, Bispa Solange Brant com o programa da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Como sempre tenho dito, essa bispa maravilhosa que é uma referência de uma mulher de Deus, de pregadora, ela com sua família, que também são exemplo, tem feito o diferencial em São Paulo e no mundo. Fique agora então com a Igreja Cristo Vive de São Paulo. Tenham todos uma semana muito abençoada e amanhã estarei de volta. Graça e paz. Participe do 4º Congresso Feminino Chail da Igreja Evangélica Cristo Vive, dia 27 de setembro, com o apóstolo Miguel Ângelo, Bispa Rosana e convidadas. Tema: Recicle sua vida. 4º Congresso Feminino Chail. Inscreva-se pelo telefone 0 operadora 21 30 17 90 90
ou acesse o site congressofeminino.com.br. Uma realização Apóstolo Miguel Ângelo. Igreja Evangélica Cristo Vive. Cante, Ômega. Diga que Ele é Cristo. Cristo, Filho, ó vem. Abre os seus braços aí, cante. Senhor, diga mais uma vez, ó Alfa. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Te louvamos, Jesus. Cante do início, todos juntos. Tu estás assentado no trono, sempre anjos cantando, homens louvando, a igreja louva Jesus, homens louvando Deus. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.